Eu queria que você falasse um pouquinho das suas pesquisas e das suas descobertas. O que eu descobri de importante, para mim, pelo menos, é que a Atlântida realmente existiu. Isso é uma revolução no pensamento científico, pelo menos. O povo sabe, as mulheres principalmente, que são mais intuitivas, sabem que essas coisas são verdades, né? Então, mas os cientistas negam, por exemplo, a existência da Atlântida, e a posição oficial da ciência é que não existe. E eles já procuraram e desesperaram. E por que não acharam a Atlântida? Porque procuraram no lugar errado. Quando você procura no lugar errado, você não acha. Procura no Oceano Atlântico, um raciocínio que parece lógico, só que o oceano antigo, ele dava a volta em toda a Terra. Quer dizer, ele se emenda com o Índico, lá por baixo da África. Então, a Atlântida realmente está no Oceano Índico, tá certo? Está do lado de lá do mundo, está no Oriente. Como todos sabemos, a humanidade, a civilização veio do Oriente. Do Oriente vem a luz, né? Ex oriente lux, né? Já dizem os latinos. Então, a Atlântida existiu no Oceano Índico. No Oceano Índico, na Indonésia, precisamente. Ali havia um imenso continente, durante a Idade do Gelo, do Pleistoceno, há 11 mil anos atrás, para trás, né, quer dizer, digamos 30 mil anos a 11 mil anos atrás, quando ela terminou, o nível dos mares era uns 150 metros mais baixo do que hoje. Então aquilo expôs ali um imenso continente naqueles mares, do mar da China Meridional. É um mar muito raso, com menos de 60 metros em média. Então ali era um imenso continente que era o paraíso, ali que o homem apareceu. Porque como o resto do mundo estava coberto de gelo, o norte da Ásia, a Europa, tudo coberto de gelo, tá certo? A América do Norte. Então um local muito propício para a origem do homem foi ali, inclusive porque o vulcão, ele fertiliza o solo. Então ali chovia muito por causa dos mares, das monções, né? E era muito fértil. Então eles inventaram a agricultura, inventou-se a civilização ali. A agricultura permitiu ao homem fixar-se ao solo. Então, e criar cidades. E ter fartura suficiente para não passar o tempo todo procurando comida. Então ele começou a pensar, a rezar, criou-se a religião, a sabedoria. Então eles criaram umas castas de padres, de sacerdotes, né, de nobres, classes que evoluíram, que levaram a humanidade a um progresso muito grande. Então isso foi a Atlântida, o paraíso. Pois é, isso que eu ia perguntar. Era o paraíso, era uma civilização perfeita. O paraíso, é o Éden. Então o Éden Éden significa fogo, a terra do fogo. Ali era a terra do fogo. Que depois se pensou que era o Brasil, que eram outras coisas que também significa fogo, mas não é falsa. O Brasil é a falsa Índia, né? O Colombo descobriu que estávamos nas falsas Índias, as Índias ocidentais, mas a verdadeira é no Oriente. Quer dizer, esse paraíso existiu, essa perfeição que o homem tanto busca já existiu? Já existiu, é a chamada Idade do Ouro. Quer dizer, o mundo começou, então, lá na Indonésia, certo? No Éden, o homem atingiu uma perfeição muito grande. Aquela coisa que nós estávamos conversando, né, que o homem conversava com os animais, Adão conversava com os animais. Adão representa a espécie humana, uma das raças humanas, e Eva representa a outra parte, a contrapartida, são as duas raças primordiais. São paideumas chamados, né, cientificamente na antropologia, são espíritos. Então Adão tinha a linguagem eles tinham uma sabedoria muito grande, mais ou menos que herdaram os índios. Os índios, nossos índios, vieram de lá, tá certo? Inclusive falam a língua da região, né, que é o Drávido. Que seria a língua da Atlântida? A língua da Drávida. Atlântida, é. Drávida. Essa é a linguagem dos pássaros, principalmente pelos árabes, né, por outros ocultistas. A Atlântida, então, existiu. E como que a Atlântida sumiu? Ela sumiu no tremendo cataclismo que terminou a Idade do Gelo. Isso é um fato geológico que todos os cientistas reconhecem. Há 11 mil anos atrás, houve o fim da Idade do Gelo, foi uma catástrofe imensa, e foram extintas 70 no passado remoto. Agora, os egípcios são, por outro lado, Egito, a palavra Egito vem de Hat-Kata, a segunda morada de Kata, a morada da alma, do segundo Ptah, o grande criador, o grande deus egípcio, né? Então é a segunda morada. Onde é que foi a primeira? A primeira foi na Indonésia, de onde vieram, cruzaram o oceano. Isso as lendas deles dizem, tá certo? É o lendário ponto dos egípsios. Então lá era o Éden, foi lá que nós todos viemos, aliás, de lá, né? Se você olha a tradição, você vai ver que os judeus vieram de lá. É o Sinai lendário, o Egito primordial, de onde eles vieram. E eles que construíram as pirâmides, segundo, né, diz a Bíblia, tá certo? Eles eram escravos na terra do Egito, construindo essas pirâmides.
mas nesse Egito primordial que era a Lemúria, tá certo? Que era a Atlântida Lemuriana. Isso há 11, 12, 13, 14 mil anos atrás. Na Idade do Gelo.